No Evangelho Rede Vivo, o estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos, a organização de Marco Antunes de Oliveira Moura, nós temos o seguinte trecho. Negar a si mesmo é libertar-se de paixões que prende a criatura às ilusões materiais, pois estas de nada servem, a não ser para escravizá-la à transitoriedade das coisas e acontecimentos da vida. Percebe? Seguindo. Tomar a própria cruz é manter-se atento aos sinais do caminho, aceitando e superando as provações existenciais, por entender que elas são meios para alcançar o progresso espiritual. Seguir o Evangelho é rota luminosa que conduz o espírito aos píncaros, né, ao topo da evolução moral e intelectual. Perfeito? Dando sequência, então, o próximo livro, Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós temos Marcos capítulo 8, versículo 34. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nossa cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é um processo. A dor faz parte, tá? A perfeição é o fim. Sendo assim, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Meus irmãos, não existe bom marinheiro sem mar revolto. Mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? Aquela família complicada, ela é importantíssima para você desenvolver suas virtudes. Aquela família doriana, né? Família margarina doriana, você não aprende nada, teu espírito perde um ano letivo aqui na encarnação, perfeito? Então, as dificuldades são colocadas no teu caminho para você se aperfeiçoar. Encare como bênção divina, né? Em tudo dai graça, graças a Deus. São provas, são expiações, que seja, mas é necessária para a sua evolução espiritual. Dê graças a todas as dificuldades que você estiver passando, porque através dela é que você tem a evolução do seu espírito, a evolução espiritual, tá? Seguindo. Esse almeja, aquele deve, e para realizar o ressarcir, a vida pede preço. Ninguém consegue algo sem esforçar-se de modo algum. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Perfeito? Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Por isso que a gente precisa ter responsabilidade das nossas ações, dos nossos pensamentos, tá? Cuidado com os nossos pensamentos, porque pensamento também gera problema. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnado e desencarnados, ungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No ciclo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Então, o Emmanuel fala, olha, no livro, né? Um ciclo carnal, quer dizer, o que é que Rivaldo aqui passa por dificuldade? Né? Ele tem questões orgânicas, né? Dor de cabeça, dor no pé, dor na junta, problema de junta, né? Junta tudo e joga... Não faz isso não. Problema de junta, o degrau social, eu não tenho cargo importante, né? Enfim, e um parente complicado, um parente infeliz. Então, são tribulações, são vicissitudes que nós passamos aqui enquanto encarnado. Mas lembre, o espírito também passa por provações. Não é só encarnado, não. E Emmanuel fala isso. Está lá. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. É a expiação da culpa, o débito não pago. Então, quando você desencarna, você acha que, né, ufa, saí daquele corpo, né, e agora sim, eu sou espírito, sou leve, vou passear pelas montanhas. Não.
Depende da sua situação. Talvez a expiação seja até maior desencarnado, né? Eu perguntei uma vez a uma amiga, né, se os espíritas, né, amigo, um casal, se os espíritos tinham medo de morrer. Os espíritas, né, nós espíritas, tinham medo de morrer. Aí o casal me falou o seguinte: não tem exatamente medo de morrer, mas medo do que vai encontrar depois que desencarnar. Então é mais ou menos isso, tá? Seguindo. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo esquistante e tomar a nossa cruz. Então, será preciso vencer o egoísmo, tá? E carregar a nossa cruz. Meus amigos, no outro livro, no próximo livro, Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, também psicografado por Francisco Cano Xavier, nós temos: enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Então, é natural, tá? A gente precisa subsistir, né? A gente precisa existir enquanto matéria. Então, a gente precisa também ter essa preocupação. Vigilância não exclui previdência, tá? Então, vigiar e orar não exclui a gente também se preocupar com a matéria. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. O Emmanuel tem um trecho, eu não me lembro agora o livro, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é a questão do uso e do abuso, né? Então, o uso e do abuso. Então, a gente precisa entender que a matéria ela tem que servir ao uso. O excesso já é abuso. Como consta no Livro dos Espíritos, né, o homem precisa do necessário para viver. A partir do momento que ultrapassa o necessário, entra na categoria de supérfluo, já é abuso, tá? Já é um peso para o espírito. Perfeito? Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarra-se, pois, ao efêmero e prende-se à ilusão. Prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como seja virtude e educação, constituem valores inalienáveis e brilharem contigo. Aqui ou alhures, né? Aqui ou lá. Sublimação para a vida eterna. Perfeito? Próximo livro é o livro de Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas, que é uma coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva. Tá lá. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Então, recusa essas ninharias aí, né, da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem, de vidas passadas, tá? E de hoje. E procura Jesus por divino modelo. Então, Emmanuel fala: suporta corajosamente as consequências dos teus atos. Se você está passando por problemas hoje, é decorrente das consequências dos teus atos de vidas passadas e também dos teus atos de hoje. Não esqueça que a gente tem um livre-arbítrio. Então, a gente colhe, né? Você planta melancia, não vai querer colher tomate, perfeito? Está colhendo o que você plantou em algum momento. Tá? Seguindo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Tá? Muita gente segue os cristãos, não segue a Cristo. Segue o padre, segue o pastor, segue o presidente da casa espírita, mas não segue a Cristo. Tá? Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras de Cristo. E está lá, entre aspas. É aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor.
É necessário, entretanto, desarraigar, isso engasgou agora, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Tá? Então, a gente precisa entender que a evolução espiritual é individual e a gente precisa, conforme Emmanuel coloca aqui, né, desatar. O que você precisa desatar? Os liames inferiores da personalidade. Egoísmo, orgulho, vaidade, né? Tudo aquilo que torna você uma pessoa mais densa. Tá? Seguindo. Por isso mesmo, se nós propomos renovarmos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Então, Emmanuel fala, olha, faça você a sua parte, não queira controlar o outro, não queira salvar o outro, né? Primeiro se salve. Aprender e servir. Aprenda, não é isso? Primeiro você aprende, depois você serve. Como é que você vai ajudar o outro se você ainda não se ajudou? Igual no avião. Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois você ajuda o outro. Então, a nossa missão aqui na Terra, nosso propósito encarnado é aprender e servir, tá? Seguindo. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperava? Emmanuel está colocando. Ama-os, tais pais se revelam. Ama-os. Eu lembro na passagem de Chico, veio uma mãe reclamar com ele, pô, Chico, eu tenho um filho, né, que é viciado em droga, já fiz tudo por ele, tudo. Já internei em clínica, já fiz isso, já fiz aquilo, profissionais, contou várias situações. O que eu faço agora? Aí o Chico olha para ela, já fez tudo? Já. Então agora ama. Percebe? Que a gente precisa amar as pessoas como elas são, porque elas estão no seu trajeto, na sua trajetória, na sua evolução espiritual. Não do jeito que a gente quer que elas sejam. É um egoísmo. Eu quero que você seja desse jeito. Percebe que é um egoísmo nosso? De querer que o outro seja como a gente quer que ele seja? Você percebe que o egoísmo está muito impregnado na gente? Ao invés de amar como a pessoa é, do jeito que ela é. Tá? Seguindo. E abençoa-os pelo bem que te fizeram trazendo à escola humana. Então, se a gente não tem os pais que nós, entre aspas, queríamos, né? A gente tem que amá-los do jeito que eles são, tá? E abençoá-los, porque nos oportunizou estarmos aqui hoje, né? Trazendo a escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura dos teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Bonito, né? Essas palavras de Emmanuel, né? Aceita teu companheiro ou tua companheira, né? Exercendo a tolerância, o amor. Por quê? Ele também é imperfeito, tal qual você. Ela também é imperfeita, tal qual você. Que todos estão no processo de evolução, tá? Não possuis os filhos ou os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição. Para nós todos, ainda vem muito longe. Então, meus irmãos, a gente precisa ter esse entendimento, né? De não querer mudar as pessoas, aceitá-las como elas são e amá-las do jeito que elas são. Porque todos nós, né, todos, sem exceção, estamos aqui para evoluir, aprender e servir. Tá? Seguindo. Não vê os irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostra, oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los a ponto de vista. Né? Os meus amigos não são do jeito que eu queria que eles fossem. Cara, mesmo assim, do jeito que eles são, abraça, né? Ama, tem indulgência com eles. Se eles cometerem algum equívoco, perdoa, seja benevolente e não fica querendo estereotipá-lo, prendê-lo a um ponto de vista. Fulano é assim, ciclano é assado. Que aí você, como diz o Emmanuel aqui, algema, né, categoriza essa pessoa. Né? E aí, a partir daí, o relacionamento não flui. Tá? Continuando.
Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós, em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nós pomos a censurar, não conseguiremos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos. Atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim para dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. Então, o que Emmanuel quer dizer é o seguinte: ó, meu irmão, não queira nós, né, ser os mestres dos outros, dar lição ao outro, né, dar uma lição de moral, pelo amor de Deus, né? Porque todos nós estamos nesse processo. E essas lições, como o próprio Emmanuel nos diz, elas acontecerão nas aulas do dia a dia a cada um. E cada um, então, vai, no seu tempo, tendo esse aprendizado, essa percepção. Então, o que a gente pode fazer pelos equivocados, digamos assim, né, que a gente acha que eles são equivocados, é amar, é tolerar, é ser indulgente, é perdoar, é ser bom. Perfeito? É o que a gente pode fazer por as pessoas que também estão, assim como nós, no processo de melhoria, de aperfeiçoamento do espírito. Seguindo, no livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, pelo espírito Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, nós temos o orgulho. Aqui é um trecho de Maria Modesto Cravo, tá? Que faz o prefácio, a memória não me falha, desse livro. É o seguinte: o orgulho é doença espiritual que afeta a mente, em severos quadros de desequilíbrio. Vencer essa perigosa bactéria da alma significa desiludir da falsa imagem de que criamos para que nos sintamos importantes na vida. Então, é um trecho de Maria Modesto Cravo que fala que o orgulho é uma falsa sensação de importância, né, que a gente tem, de super-homem, mulher maravilha, né? Aquela falsa sensação que a gente tem, que a gente criou para que sentimos importante na vida. Por quê? Conforme Eurípides Barçanufo nos ensina, né, na palestra que ele proferiu, porque ao nos afastar do Pai, ao nos afastar de Deus, a gente ficou se sentindo inseguro. E a gente conseguiu criar um mecanismo de orgulho para poder, então, se sentir importante. Percebe que o orgulho é decorrência do processo do afastamento do Pai. O orgulho nasce exatamente da necessidade de sentir importante porque a gente se afastou de Deus. No passado, em outras vidas passadas, nós já cometemos muita atrocidade. Nós somos filhos pródigos do universo. E agora a gente está fazendo o caminho de volta para o Pai. Por isso que a gente precisa se despir, se negar a si mesmo, liberar esse orgulho, liberar esse egoísmo, essa vaidade, nos humildar. Para quê? Ao processo, para a gente fazer o caminho de volta, para a gente ser acolhido pelo Pai. Os nossos espíritos, que estamos todos aqui encarnados, não Rivaldo, essa matéria, mas nossos espíritos, todos nós somos espíritos, perfeito? Nós fizemos esse processo de afastamento de Deus. E agora a gente está no caminho de volta para casa, de volta para o Pai. E a gente precisa se liberar dessas mazelas que nós criamos ao se afastar do Pai. Meus irmãos, nós somos filhos pródigos do universo. Nós somos filhos pródigos. Não tem ninguém encarnado aqui, tá, que não esteja nessa condição. Então a gente precisa agora fazer a tal reforma íntima para poder, então, liberar essas sombras, liberar essas mazelas, né? Isso não nos pertence mais, né? Liberar isso aí e se aproximar de Deus, tá? Seguindo. No astral, Eurípides Barçanufo organizou um curso chamado A Proposta Educacional de Jesus, que aconteceu no Hospital Esperança,
tá? O Eurípides Barçanufo, ele fundou o hospital chamado Esperança, que é um hospital dedicado aos espíritas equivocados. Nós, né? Nós que temos acesso à doutrina espírita e ainda assim estamos equivocados. Então, para tratar, é um hospital-escola, então para tratar e educar, após o desencarne, a gente é levado para esse hospital, chamado Hospital Esperança, tá? Seguindo, este curso que o Eurípides Barçanufo criou, ele reuniu 100 colaboradores, né, cooperadores desencarnados, 100 espíritos, em atividade de serviço de psicografia mediúnica. Então, são espíritos que trabalham, né, no serviço de psicografia mediúnica. Então, juntamente com os médios encarnados, eles fazem esse trabalho. Esse curso durou 20 dias, em regime intensivo. Então, eu vou colocar para vocês aqui alguns trechos da palestra do nosso amigo Eurípides Barçanufo. Vamos lá. A exemplo do filho pródigo do Evangelho, o homem está escravizado pela insegurança perturbadora, causando-lhe dores inconsoláveis, sentimento de revolta, desamor e tristeza, que nascem do reflexo cruel do personalismo viciado. São palavras da palestra de Eurípides, ok? Nesse curso que ele criou no Astral, no Hospital Esperança. Seguindo. Nesse trajeto de distanciamento da luz paternal, nasceu o maior inimigo de todos nós, o orgulho, como sendo saliente sentimento de superioridade que nos vimos obrigados a gestar para encenarmos a segurança de que perdemos por desligarmos do Pai. É exatamente isso aqui que nós estamos conversando. O orgulho nasce, né? Ele nasce, o ser humano começa a desenvolver esse orgulho exatamente ao se afastar do Pai, ao se afastar de Deus, você gesta, né? Nasce esse sentimento de que eu preciso me sentir importante, tá? Já que estou longe de Deus. Perfeito? Então, o processo de aproximação de Deus também é um processo de se libertar desse orgulho, se humildar. A humildade é o antídoto do orgulho, assim como a caridade é o antídoto do egoísmo. Então, são duas virtudes que a gente precisa desenvolver urgentemente. Uma é a caridade, para combater o nosso egoísmo, e o outro é a humildade, para combater o nosso orgulho. Seguindo. Sentimento que nos transportou a todo tipo de arbitrariedade nos domínios da ilusão, ampliando mais e mais a nossa frustração e desajuste consciencial. A retomada desse processo exigirá o compromisso de operar incansavelmente nas faces da renovação interior, em favor de novos padrões de existir e de ser, tornando-se merecedores dos jubilos da alma perante a vida. Então, meus irmãos, é como nós temos conversado nesse vídeo. Nós precisamos estabelecer novos padrões. Não é perfeito? Nós temos um automatismo que está no nosso subconsciente, um automatismo viciado, né, em vícios, em desejo. Nós precisamos trocar para o automatismo, né, como ele fala aqui, novos padrões de existir e de ser, vinculados à virtude. Tá? Então, voltando aqui para a tela principal, espero que você tenha gostado desse estudo. Tá? Quero pedir para você se inscrever nesse canal. Muita gente assiste o vídeo, não se inscreve. Dá um joinha, compartilha esse vídeo. Até, então, o nosso próximo estudo da doutrina espírita. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Bom dia, tudo de bom.